Boa noite a todos, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa reunião de hoje. A professora Fabiane ainda está se recuperando da gripe e ela nos indicou a professora Juliana Bergamo, que está aqui conosco e irá, então, nos conduzir na obra da Helena Ferrante, que lemos durante esse mês e pelos comentários do grupo, foi um sucesso. é, entre os participantes. A professora Juliana é jornalista e mestre em literatura, e crítica literária pela PUC de São Paulo. Dedica-se à pesquisa de personagens femininas nos universos de ficção e não ficção. Em sua dissertação de mestrado, investigou a construção das protagonistas de A Filha Perdida, de Helena Ferrante, e Bisabia, Bisabel, de Ana Maria Machado. É autora de Pagus, Ousadas e Insubmissas, pela Funilaria em 2023. Bom, pelo que percebemos pelo currículo da nossa expositora de hoje, nós estaremos muito bem acompanhadas. Professora, seja bem-vinda ao nosso clube de leitura. Como o Kelps já havia adiantado anteriormente, é um clube de participação de juízes do Brasil todo. Nós temos colegas desde Rondônia até o Rio Grande do Sul, todos participando online. Temos bastante colegas daqui de São Paulo mesmo, tendo em vista que tivemos um clube originários antes, que ainda se encontra em pleno funcionamento, da Associação dos Juízes de São Paulo, e estamos todos ansiosos pela sua palestra. O livro, como eu disse, foi um sucesso. O pessoal da APAMAGE já havia lido a Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir, então houve a possibilidade desse paralelo, né? E então eu passo a palavra para a senhora, fique à vontade. Tá bom, obrigada. Boa noite. Para agradecer vocês, eu já agradeci assim, a Fabiane, porque a gente começou a pesquisar Helena Ferrante ao mesmo tempo, ela na USP ou na PUC, e ela trabalhou primeiro, né, com a tetralogia e eu com A Filha Perdida, mas as nossas pesquisas continuaram, né, e abriram para todas as obras, né, eu hoje em dia dou um curso que chama Universo Ferrante, então eu vou falar um pouco, vou tratar um pouco disso aqui para vocês, daqui a pouco eu explico do que se trata. E, enfim, e daí isso já aconteceu outras vezes, dela me chamar para substituí-la, ou já fez parte ela é uma grande organizadora de eventos de literatura, né? Eu já fiz parte de alguns, fico sempre muito feliz, até porque as turmas também são sempre muito boas. Então, além da oportunidade, é uma oportunidade em si, né? É uma oportunidade de falar com gente muito interessante. E eu estou muito animada quando abri a câmera aqui, fiquei muito animada, porque eu vi que tem muitos homens na turma. Em geral, os eventos de literatura têm mais mulheres, no geral, e os eventos sobre Helena Ferrante, mais ainda. E é sempre muito interessante poder abrir esse universo, né, de leitores de Ferrante. Então, já fico feliz aqui. Eu vou fazer uma apresentação minha também, mas antes de fazer uma pequena apresentação minha para vocês entenderem como é que eu cheguei em Ferrante, eu queria que vocês falassem muito rapidamente quem são vocês e o que leram de Ferrante, porque normalmente leitores de Ferrante não costumam parar numa obra só. Então, eu queria entender se a gente está aqui falando com quem acabou de chegar, né, na autora ou quem já é expert. Vocês se importam de fazer uma breve apresentação, falar de onde estão falando e o que já leram? Vamos lá. Vou começar aqui. Somos em quanto? Ah, são 22. Eu achei que éramos 9. Vou começar bem rápido. Eu fui desembargadora.
sou desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, não conhecia, eu sou um grande leitor, não conhecia a obra dela, foi o primeiro livro que eu li, gostei muito e comprei a tetralogia aqui, já estou lendo A Amiga Genial. Por Essa isso, edição é muito ótima leve. porque tem os textos de apoio, inclusive textos da Fabiane, mas de grandes pesquisadores de Ferrante, então vale a pena. Exatamente. Muito bem. Eu sou juíza em São Paulo, eu estou na cidade de Jaú, onde exerço a judicatura, e iniciei com a Helena Ferrante também com Dias de Abandono, não conhecia a Tá. obra de Helena Ferrante. Tá. Bom, eu sou magistrado aqui no estado da Paraíba, em João Pessoa, né? Não conhecia também a obra de Helena Ferrante, né? Não tive a oportunidade, infelizmente, de conseguir ler toda essa obra, né? Dias de Abandono, por conta de tempo mesmo. Estou aqui numa roda viva maior do que eu imaginei que eu fosse estar. Então, estou muito curioso de ver aí, né, o desfecho do que eu comecei a ler, né? Então, Legal. Tá Eu bom, sou obrigada. Alexandre, aqui da Paraíba também, juiz de trabalho. É meu primeiro livro de Ferrante, né? Mas estou curioso para conhecer os outros também. Acho que vou, nos próximos dias aí, comprar e conhecer essa obra. Legal. Dilma Eu, Ive, de Fortaleza, já sou aposentada e adorei o livro, né? Muito interessante, Dias de Abandono, e ainda só li esse livro dela, né? E curiosa para ver os comentários, que o que me chamou a atenção é que ela começa dizendo que ele comunicou que ia me deixar. É bem interessante. Ele comunicando que depois do jantar ele avisou. Então, os dias de abandono vêm logo aí, na primeira, no primeiro, Primeira linha. na primeira linha. Vamos falar disso já já. Obrigada, Gil. Professora, no chat, o Solon De Paoli, de Santa Catarina, também disse que é o primeiro livro e não conhecia a escritora. E a Leonete, que é juíza aposentada daqui de São Paulo, também se iniciou com a Helena Ferrante nessa obra. Carol? Talvez. Não, desculpa. eu sou, Fala, Carol. Cadê? eu sou juiz em São Paulo e eu queria falar que, diferentemente de todo mundo, acho que eu li quase todos. Eu li Dias de Abandono, eu li A Filha Perdida. Eu acho que o único que eu não gostei muito é aquele. Ai, que tem um nome. Lá, Frantumaglia, sabe? Que Frantumalha. tem um nome. Esse eu achei um pouco diferente. Os outros eu amei todos. Tá bom, legal, obrigada. Bom, eu sou Patrícia. Opa, Pois não, pode falar? Patrícia. Eu sou Patrícia, sou juíza do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, embora eu seja gaúcha, e foi realmente o meu primeiro livro dela. Confesso que eu levei um soco no estômago. Tinha Legal. horas assim que me faltava o ar, que é angustiante, assim, mas é fantástico, tira a gente do conforto. Ferrante faz isso com a gente. É. Tem mais. Posso Tem aqui, falar? Desculpa, eu não achei a Pode? mãozinha, eu não encontrei a mãozinha para pedir a palavra. Boa noite a todos, eu sou juíza no Mato Grosso do Sul, mas aposentada, né? Magistrada aposentada. E eu gostei muito do Dias de Abandono e também da Amiga Genial, foi os que eu li. Amiga Genial é mais complexo e mais personagens, mais interessantes, assim, Mas uma você trama leu toda a tetralogia ou só o Não, primeiro só volume? esses dois. Quais seriam os outros? Que eu me lembro. É que a Amiga Genial são 4 volumes. Ui. Começa. Ah, não, só li o primeiro. Tá. Então já tem mais 3 para ler. Ah, né? Olha, eu só, se poderia, sim, se poder, só eu gostaria de fazer um comentário que a Helena Ferrante e Alice Munro são as minhas preferidas este ano para leitura. Oh, muito bom. 2 grandes. Isso. Muito bem, No obrigada. chat, a Genaceia também se apresenta, ela é do Rio Grande do Sul e já leu
Amiga Genial e Um Amor Incômodo. O Marcelo, de Rondônia, não conhecia a autora. O Roberto, de São Paulo, também é o primeiro livro. E o Hector, do Distrito Federal, também. Tá, legal, obrigada. Tem mais alguém para falar, ou se apresentar, ou vamos seguir? Acho que Antônio vamos Torres seguir. não falou? Oi? Antônio Torres. Boa noite a todos. Eu Boa estava noite. tentando me ajeitar aqui com a aparelhagem. Eu sou desembargador aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, aposentado, mas a gente não se aposenta nunca. Tanto é que o magistrado não se aposenta. Ele vive a vida completamente dentro da profissão. E eu vivo, porque eu dou aula na escola da magistratura, eu sou membro do conselho de, de cultura do tribunal, eu vou examinar um aluno que faz uma tese, não é tese, porque não é doutorado, mas é pós-graduação, a monografia sobre direito marítimo, que é uma coisa um pouco afastada da maioria. Então o senhor não está parado, tá na Não, ativa. não, 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 não. E eu E não li o livro, mas ouvi o livro. Ah, tá. Ouvi um Eu áudio. ouvi o livro, eu ouvi o livro e acabei, quer dizer, eu ouvi umas duas vezes, porque eu ouvi no original, então eu tive que ouvir umas duas vezes, que às vezes me escapava. E o que mais me interessa na Ferrante é o fato de eu não saber quem ela é e não Vamos falar saber disso. quem sabe quem ela é. E me parece que ela se põe no lugar da Oda, como é o nome? A Olga. Olga, A Olga. a personagem. Ela se põe no lugar da Olga e ela encontra um amor mais tranquilo. No final, ela encontra um amor mais tranquilo, porque o que ela tinha pelo Mário era paixão, não era amor, era paixão. Vamos discutir isso já já. Obrigada, Pois é. Antônio. Então é isso. E é o único livro que eu estou mais interessado em saber quem é a Ferrante. Vamos falar disso. Bom, gente, obrigada pelas rápidas apresentações. É legal ter uma ideia, porque é isso, às vezes a gente chega em uma sala de experts, assim, que pessoas que leram toda ou quase toda a obra da Ferrante, e às vezes a gente chega numa turma mais dividida. Bom, a Daniela já me apresentou, mas eu queria só contar como eu cheguei em Ferrante, para vocês entenderem a minha abordagem também sobre as obras dela. Eu sou, então, jornalista, como sou de formação na graduação, trabalhei em revista há muito tempo, trabalhei na Veja, na Vejinha, na revista Cláudia, e eu tenho uma pesquisa com personagem desde a graduação. Meu trabalho de TCC, de conclusão de curso, já era com personagem, eu fazia entrevistas com pessoas, né, para contar a história delas, mas eram perfis de pessoas reais. Isso no jornalismo fui pesquisando também, entrevistando muitas mulheres, principalmente. E aí acabei, há uns 10 anos, mais ou menos, decidindo que eu queria começar a fazer outras investigações. Fui estudar cinema, roteiro de cinema, e conheci Ferrante nessa empreitada aí. Eu estava terminando um curso de formação de roteiro, de escrita de narrativa audiovisual, e o professor estava lendo Ferrante. Ferrante tinha acabado de chegar no Brasil, e eu logo de cara me apaixonei por ela. Comecei com a Amiga Genial, e em seguida, no meio da leitura da tetralogia, conheci então A Filha Perdida, que foi a obra a qual eu dediquei a maior parte da minha pesquisa, que foi minha pesquisa de mestrado, mas depois continuei
pesquisando outras coisas, depois do mestrado, e sigo ainda pesquisando. Estava na USP agora, a hora que a Fabiane me mandou mensagem que não estava se sentindo bem, eu estava saindo da USP. Eu sempre brinco que a gente não se conhece quando eu, né, dou aula para turmas novas e tal, mas eu não sei aqui quem conhece o Jacques Rancière, que é um pesquisador francês que circula por muitas áreas do conhecimento, ele fala de ciência política também, de arte, psicanálise, mas ele tem um conceito que chama partilha do sensível. A partilha do sensível, em linhas muito gerais, porque ele é um conceito bem complexo, fala sobre como a gente consegue, como o comum, né, grupos em comum conseguem partilhar algo que nos é sensível e isso nos mobiliza, tanto na arte como na política. Então, eu sempre penso que a literatura é isso, é uma partilha de algo que é sensível, e a gente pode não se conhecer, mas a gente conhece a mesma autora, a gente conhece a mesma obra, a gente se encantou pela mesma história, então, de alguma forma, a gente está partilhando, a gente se conhece, algo em nós se conhece. Então, a gente está aqui, estou falando com gente do Brasil inteiro, adoro essas experiências, gostei muito de saber que é assim hoje, e a gente está aqui dedicado, então, a essa história, essa autora, que a gente não sabe quem é, mas, de certa forma, a gente sabe, porque ela, em algum lugar, ela encontrou todos nós. Quem é Elena Ferrante? Bom, Elena Ferrante é essa autora italiana. Começou a publicar em 1992. O primeiro romance que ela publica, deixa eu ver se o meu está aqui na minha... O primeiro romance que ela publica chama Um Amor Incômodo. É a história de uma ilustradora que recebe a notícia de que a mãe morreu no dia do aniversário dela. A mãe morreu afogada. E aí ela tem que voltar para Nápoles, que é a cidade de origem dela, para, enfim, dar conta, né, do velório, do enterro da mãe e tal. E nesse processo também ela vai querer entender o que aconteceu, porque a mãe tinha acabado de visitá-la, o que aconteceu nos dias antes desse afogamento, né? E com isso ela vai revisitando o passado das duas e contando a história dela e da mãe. Ferrante passa 10 anos sem escrever, ou sem publicar, na verdade, e então publica Dias de Abandono, o romance sobre o qual a gente vai falar hoje. Já desde da publicação de Um Amor Incômodo, a Ferrante diz que não quer participar publicamente, fisicamente, né? Não quer fazer nenhuma aparição pública para falar do seu livro, e assina com esse nome. Ela diz, em Frantumalha, esse livro que a Carolina diz que não gostou tanto, eu já vou explicar por que ele é diferentão. A Frantumalha é uma reunião de entrevistas que ela concedeu por e-mail e de cartas que ela trocou, principalmente com os editores dela. E aí, depois da publicação de Dia de Abandono, eles fazem uma primeira publicação dessa reunião de textos, e depois publicam uma nova versão maior, mais ampliada, que é a que foi publicada aqui no Brasil. Então, dessas cartas, entrevistas concedidas por e-mail. Em tese, esse é um livro que ele é vendido, publicado, né, como não ficção, porque é a própria Ferrante falando dela, falando da obra dela, da biografia dela, o que se sabe de biografia dela. Primeiro, né, desde então ela já publicou outras coisas, já deu outras entrevistas, já tem outros livros de não ficção. Mas o que se sabe sobre ela aparece primeiro aí nessa coletânea. E já ali ela diz que ela não quer participar que ela diz que os livros não precisam de nada, depois de escritos eles não precisam dos seus autores, que a história está lá, e que ela se incomoda muito com as especulações que são feitas na vida pessoal dos autores e das autoras, então ela não quer expor a vida dela, e também faz uma crítica ao mercado literário que
usa da imagem dos autores para vender o livro, e ela acha que não, que a história já está lá. Só que isso acaba ganhando, sim, uma mística, o fato dela não aparecer. E essa editora, a editora EO, que era editora pequenininha na Itália, com o sucesso da publicação dos livros de Ferrante, começa a crescer e as coisas começam a chamar a atenção. Com a publicação, aí ela publica A Filha Perdida, e em seguida, A Filha Perdida, ela começa a escrever os volumes da tetralogia, que são um sucesso, principalmente fora da Itália. Até que ela ganha ela começa a ganhar, começa a ser lida e ser legitimada, né, ser bem avaliada, inclusive por críticos literários fora da Itália. James Wood, que é um crítico inglês não, americano, escreve uma crítica no New York Times elogiando muito a Ferrante. E isso faz com que os livros dela vendam muito, chamem atenção no mundo inteiro. É inaugurada, então, a chamada febre Ferrante, Ferrante Fever, nos Estados Unidos. E aí a mística em torno do nome, quem seria Helena Ferrante, cresce ainda mais. Isso faz com que muita gente vá atrás, né? Tem grupos de pesquisadores que se dedicaram a investigar os textos dela para saber se conseguiriam identificar a escrita de fulano ou de ciclano, até que um repórter italiano faz uma grande devassa nas contas da editora e chega à conclusão de que, segundo ele, a Ferrante seria Anita Raja, que é a esposa do Domenico Starnone, que é um escritor italiano também muito conhecido, premiado, é roteirista de cinema, e tem alguns romances em que dá para traçar um paralelo com as histórias que a Ferrante publica. Dias de Abandono seria a versão feminina de Laços, o romance dele, é o que dizem. E a mulher dele, a Anita Raja, que é uma pessoa pública, é uma tradutora do italiano para o alemão. Nunca ninguém disse que essa é realmente a versão, que é a verdade. Mas parece que sim, parece que talvez seja ela mesma que está por trás desse nome, Helena Ferrante. Mas a verdade, existe também uma tese de que ele seria um caso raro de um casal que escreve em simbiose, o que é muito interessante, né? Um casal de escritores criando e publicando juntos. Eu vejo traços, inclusive, da escrita de Ferrante em Starnone, acho que dá para fazer essa brincadeira. Mas o que é mais interessante nessa história toda é pensar literariamente, né? O que a gente tem no texto, o que a gente tem no livro, o que a gente tem na obra. Na obra a gente tem uma autora, a gente tem um nome que assina os livros, né? Helena Ferrante, cujo rosto a gente não conhece, mas que é a pessoa que fala. Eu escrevi esse livro e sobre quem a gente tem uma história, a gente sabe coisas, ela se manifesta publicamente. Além dessas entrevistas e dessas cartas, depois ela passou a ter uma coluna durante um ano no jornal The Guardian. No Brasil ainda não foram traduzidas essas crônicas, mas eu tenho até, não sei se está, depois eu pego para vocês. Eu tenho a versão portuguesa, em Portugal já foram traduzidas. A Fabiana, inclusive, traduziu algumas dessas crônicas, estão na internet, em algum lugar. Ela traduzia conforme a Ferrante ia publicando. Então, tem esse nome e essa persona associada a essa obra, mas a gente não conhece a pessoa de carne e osso. O que a gente conhece são palavras. Ou seja, a gente conhece uma personagem autora, uma criação literária que faz parte desse todo dessa obra de Ferrante, né? E que, de certa forma, se mistura sim com as suas personagens, na medida em que ela está dentro desse mesmo universo literário, né? Esse mesmo universo ficcional. Ela também, a gente pode encarar ela também como um ser de ficção, assim como as personagens
que escrevem as histórias que ela publica. Então, não é um absurdo quando as pessoas fazem uma leitura dizendo eu acho que ela está contando a história dela. Não dá para a gente não vai saber se a pessoa de carne e osso está escrevendo a história dela, e nem é essa investigação que vale a pena. A gente está olhando para essas obras como grandes criações literárias escritas, assinadas por alguém que só se manifesta em palavra, só está presente no espaço público, no debate público, por meio de palavras. Helena Ferrante, então, como essa grande persona mesmo, que abraça toda essa obra. Ao fazer isso, né, ao estar presente e ausente da sua obra o tempo inteiro, né, ela também abre a discussão para vários debates, né? Primeiro esse, que ela já dá de barato logo na publicação do primeiro livro, de que essa grande discussão de que os livros não precisam de seus autores para serem lidos. Isso é uma grande discussão dentro da crítica literária. Tem grandes autores que falam sobre isso, né? O autor está morto, com essa ideia de que o livro não precisa do autor depois de publicado, ele precisa do leitor. A leitura, o livro, o romance, a história acontece nesse processo de leitura. Ela não é nada quando ele é só livro. O livro acontece, a leitura acontece no leitor ou na leitora. Então, isso tem uma grande discussão por trás disso. Tem essa crítica que a gente pode fazer, ou uma reflexão crítica que a gente pode fazer sobre o mercado editorial a partir dessa ausência. A gente também pode fazer uma outra, né, abre uma outra discussão sobre a autoria feminina. Existe uma grande no sentido de que ela é complexa e que ela é longa também, tem de longa data, sobre a discussão sobre a autoria feminina, que se inaugura lá com Virginia Woolf, até um pouco antes, né? Mas é um grande marco, é Um Teto Todo Seu, uma obra que agora foi publicada com uma nova tradução, que é Um Quarto Só Seu, acho que é Um Quarto Só Seu, que é uma nova edição desse ensaio ficcional da Virginia Woolf, que trata sobre a autoria feminina, né? As dificuldades que a mulher teria para escrever, dificuldades que vão desde a dinâmica da casa, então esse Um Teto Todo Seu do quanto a mulher pode se ausentar dos afazeres domésticos, das funções maternas e tal, para poder se dedicar à literatura enfim, e tudo que ela tem que enfrentar também dentro do mercado editorial, uma vez que a literatura escrita por mulheres nem sempre é tão, ou não é muito aceita. E aí, quando a gente pensa, mas quem escreveu Ferrante, né? Quem escreveu os livros de Ferrante foi um homem ou foi uma mulher? Seria uma mulher capaz de tamanho sucesso? Seria um homem capaz de escrever sobre o universo feminino com tamanha fidelidade? Essa ausência da figura da Ferrante permite que a gente faça essas discussões todas. Ao mesmo tempo, ela, ao só estar presente em palavras, isso faz com que ela esteja presente em toda a obra. E tem uma chave de leitura muito interessante em Franto Malha, e aí, Carolina, já te digo isso. Franto Malha, para mim, que pesquiso Ferrante, é um grande livro, mas é um grande livro justamente porque ele é cheio de chave de leitura sobre a obra da Ferrante. Inclusive, a própria ideia de Franto Malha, já vou falar sobre ela. Ela fala que tem uma entrevista, um ping-pong que ela dá aqui para uma revista, se não me engano, e que perguntam para ela sobre qual o melhor título de obra de arte, se não me engano. É uma revista de arte, deixa eu achar aqui para dizer para vocês. E ela fala que ela gosta muito da obra da Marina Abramovic, que é
performer, né? Aqui. Qual o título que prefere nas obras de arte? Sem título. Isso é muito interessante, pensando numa autora que não, né, que se apresenta como algo que falta, né? Então não tem título, sem título é aquela. Eu gostaria de dar esse título a um livro. Não sei se já foi feito. Também gosto muito de The Artist is Present, que é Artista está presente, que é essa obra da Marina Abramovic. Admiro a inversão que Marina Abramovic impôs a essa forma. O artista está presente, mas como corpo obra. A Marina Abramovic, então, uma artista que trabalha com performance, é sempre ela que está na obra, né? Mas essa obra que é emblemática da Marina Abramovic, ela ficou em alguns lugares, né, em alguns museus, sentada numa cadeira. Então, ela é a obra, o corpo dela é a obra. E aí formavam-se filas e os visitantes ficavam diante dela e a experiência da obra era essa experiência de estar diante da artista. Então, artista como corpo e obra. Pensando numa autora que não se apresenta em corpo, mas diz que gosta dessa obra, e de uma obra sem título, e né, faz essa referência a uma artista que se apresenta como corpo-obra, é uma grande chave de leitura para pensar nesse nome, Helena Ferrante, presente nessa grande ausência que é a falta da pessoa de carne e osso aí. Então, convido a Carolina a fuçar. E Franto Malha é um livro bacana porque a gente não precisa ler ele corrido, dá para ler uma entrevista, ler uma carta, ler uma coisa, mas ler com esse olhar, sabe? Ler procurando essa personagem, né? Lendo sobre essa personagem que faz parte do todo da obra e que está contando sobre ela aqui. Por que chama Franto Malha? Franto Malha é um conceito quase que ela conta para gente aqui nesse livro que a mãe dela falava e que para mim é uma outra grande chave de leitura para compreender toda a história de Helena Ferrante. Eu já vou entrar em Dias de Abandono, tá bom, pessoal? Mas é que eu estou aproveitando para a gente fazer um grande panorama da Ferrante antes de chegar nela, na obra. E vocês falaram que não interrompem, mas eu não me importo. Se vocês tiverem perguntas durante a minha fala, podem fazer, que eu acho bacana quando a conversa flui. Bom, frantumalha é uma palavra em italiano que significa algo, como não tem uma tradução pura para o português, mas seriam despedaçamentos, estilhaços, cacos, algo que frantuma, fumaça e tal, enfim. Ela diz: minha mãe, isso é Helena Ferrante falando sobre ela, tá? Não é a personagem Helena Ferrante. Ela diz que frantumalha é uma palavra de dor que vem da minha infância e que me acompanhou na escrita de ambos os livros. Ela está falando dos 2 livros já publicados, tanto Dias de Abandono como Um Amor Incômodo. Minha mãe me deixou um vocábulo do seu dialeto que ela usava para dizer como se sentia quando era puxada para um lado e para o outro por impressões contraditórias que a dilaceravam. Dizia que tinha dentro de si uma frantumalha. A frantumalha, ela pronunciava assim, a deprimia. Às vezes causava-lhe tonteira, um gosto de ferro na boca. Era a palavra de um mal-estar que não podia ser definido de outra maneira. Remetia a um monte de coisas heterogêneas na cabeça, detritos em uma água lamacenta do cérebro. A frantumalha era misteriosa, causava atos misteriosos, estava na raiz de todos os sofrimentos que não podiam ser atribuídos a uma razão única e evidente. A frantumalha, quando minha mãe não era mais jovem, a acordava no meio da noite, a induzia a falar sozinha. Ia depois a se envergonhar do que fizera.
ela falava em lágrimas de Frantumalha. Daí, lá mais para frente, ela diz: a Frantumalha é uma paisagem instável, uma massa aérea ou aquática de destroços infinitos que se revelam ao eu, brutalmente, como sua verdadeira e única interioridade. A Frantumalha é o depósito do tempo sem ordem de uma história, de uma narrativa. A Frantumalha é o efeito da noção de perda, quando temos certeza de que tudo o que nos parece estável, duradouro, uma ancoragem para a nossa vida, logo se unirá àquela paisagem de detritos que temos a impressão de enxergar. A Frantumalha é perceber com uma angústia muito dolorosa de qual multidão heterogênea levantamos a nossa voz e em qual multidão heterogênea ela está destinada a se perder. Vocês conseguem perceber um sinal de Olga aqui nessa Frantumalha, da nossa protagonista narradora? Tanto de Olga como de La Poveretta, né? Da pobrezinha, né? Exato. Mas pensando nas personagens de Ferrante mesmo, elas sempre têm esse... Eu uso, quando eu vou falar de personagem, construção de personagem, eu uso um conceito do Milan Kundera, que ele diz que as personagens dele são forjadas num código existencial, um código de palavras que determinam quem é aquela personagem, que vai colocá-las em ação, né? Que vai estar presente sempre na ação delas. É um código mesmo, como se fosse o DNA da personagem. E aqui é isso, a gente está falando... efeito da noção de perda. Quando temos certeza de que tudo que nos parece estável, duradouro, uma ancoragem para a nossa vida, logo se unirá àquela paisagem de detritos que temos a impressão de enxergar. Agora vamos lá para o começo do nosso romance, do romance que a gente vai discutir hoje, então. Uma tarde de abril, logo após o almoço, meu marido me comunicou que queria me deixar. Fez isso enquanto tirávamos a mesa. As crianças brigavam como sempre no outro cômodo. O cachorro sonhava resmungando ao lado do aquecedor. Disse-me que estava confuso, que vivia maus momentos de cansaço, de insatisfação, talvez de covardia. Falou por muito tempo dos nossos 15 anos casados, dos filhos, e admitiu que não tinha o que reclamar deles nem de mim. Manteve a compostura de sempre, contendo um gesto de excesso com a mão direita, quando me explicou com uma careta infantil que vozes leves, certo sussurro, o levavam para outro lugar. Depois assumiu a culpa de tudo o que estava acontecendo e fechou com cuidado a porta atrás de si, deixando-me como uma pedra ao lado da pia. O que ela traz aqui nesse primeiro capítulo? Nesse primeiro parágrafo? Ela está falando de um casamento de 15 anos, com elementos clássicos de uma relação estável, né? Como ela estava falando da paisagem estável de Frantumalha, uma paisagem estável que logo se desestabiliza. Então, é a casa, o almoço, né? Tem a rotina aqui, tirávamos a mesa, as crianças faziam sempre o que faziam, tem o cachorro, e ele não parece ter um grande problema, mas ele está comunicando a desestrutura, a desestabilização de algo que parece muito consolidado, que parecia muito consolidado ali. Então, é essa personagem que já nas primeiras linhas fala pra gente, algo ruiu e eu vou ter que lidar com isso. O romance começa assim, né? Começa com esse comunicado, como alguém falou aqui, né? Um comunicado que ele vai embora, ele vai abandoná-la, e um comunicado inesperado, né? Porque ela não parecia estar notando essa relação se desfazer. E é justamente isso que o conceito de Frantumalha diz, né? O efeito da noção de perda, como temos certeza de que tudo que nos parece estável, duradouro, uma ancoragem para a nossa vida, logo se unirá àquela paisagem. O que acontece, então, com a Olga nos dias seguintes é justamente esse grande esfacelamento dessa personagem, né?
todas as certezas que ela tinha sobre ela, sobre o que ela é, qual a identidade dela, que tinham sido forjadas a partir desse relacionamento, desse casamento, dessa família. Ela vê isso tudo ruir quando esse elemento, né, quando o marido sai e vai embora, né? Então, nessa ausência, nesse espaço, nesse vazio deixado por essa figura que desaparece, que vai embora da vida dela, ela vê a vida se desfazer. E aí tudo em volta vai se desfazendo junto, né? A dinâmica dos filhos, a relação dela com os filhos, o cachorro que adoece, e a casa. E aí a casa com esse grande... Eu acho isso uma das coisas mais bonitas que tem nesse romance, que é essa casa se desfazendo junto com a personagem. A fechadura que começa a falhar e de repente trava. E tudo se desfaz, tudo vai se desorganizando, se desorganizando. É isso, como se algo muito potente tivesse sido estilhaçado nessa grande frantumalha, se esfacelado, mas precisa se recompor. Então, nesse processo de revisão de quem ela é, como uma mulher agora separada, né? Ela vai rever o passado dela, vai rever esse relacionamento e vai se rever também. Ela começa a se reconstituir também depois desse grande susto, e ela faz isso pela palavra. À medida que ela vai se contando, ela vai se reconfigurando. Isso é uma outra grande característica importante de Ferrante. Ferrante, todas as personagens dela, todas as narradoras, escrevem em primeira pessoa e são protagonistas femininas que estão se construindo pela própria palavra, pela própria narrativa que elas se constroem. E isso dentro do universo da literatura escrita por mulheres é fundamental. O fato da mulher poder contar a própria história, a mulher poder configurar a sua própria identidade. De novo, isso desde de Virginia Woolf até agora. Rebecca Solnit é uma autora que eu gosto muito de citar nesse momento, ela tem um ensaio maravilhoso que chama, acho que é a História do Silêncio, que fala justamente sobre escrita feminina, sobre a importância de tomar a palavra, da mulher contar a própria história. Então, não é à toa que as personagens de Ferrante, seja Ferrante homem ou mulher, a pessoa de carne e osso que está por trás dela, mas o fato da gente ter essas personagens contando a própria história em primeira pessoa e se construindo pela palavra é fundamental na história, no trabalho da Helena Ferrante. A Lenu, que é a autora, que é a protagonista narradora da tetralogia, tem isso desde o começo ali da história, né? O estudo, a educação, isso está aqui também, né? Todas as personagens da Ferrante têm essa relação com a educação, porque elas, todas mentira. A Giovanna, que é a protagonista do romance mais recente, A Vida Mentirosa dos Adultos, faz o caminho inverso. Mas as primeiras personagens, todas elas vêm de uma origem pouco escolarizada, em Nápoles, de uma família que fala napolitano, e o fato de falar napolitano dentro do contexto de Ferrante significa muito, porque não é a língua formal, e o italiano é a língua escolarizada, né? A língua da elite, enfim, quer dizer, é a língua oficial, mas o fato de ela dominar o italiano e passar a morar em outras, né? Passarem a morar em outras cidades e frequentarem a academia, é um percurso importante dentro da jornada dessas personagens todas. A Olga faz isso também, mas é mais forte ainda nas outras personagens. E a Lenu, que é a protagonista da
na tetralogia conta essa história desde o começo. Ela é uma menina, né? Quando começa a tetralogia, uma menina são duas meninas, né? Que moram ali num bairro pobre de Nápoles, tem toda uma luta para conseguir frequentar a escola e escrever. Então, é quase metalinguístico, né? Ela está o tempo inteiro falando sobre a própria escrita, sobre a necessidade de escrever e de ser uma mulher que escreve. Fui longe aqui, agora preciso voltar para tomar uma água. Alguém quer já falar alguma coisa? De novo, assim, eu não me importo se vocês Posso falar? quiserem ir fazendo perguntas. Pode? É só uma observaçãozinha, pegando um gancho. Nós temos um colega, desembargador aposentado, o Mafra Carbonieri, ele é da Academia Paulista de Letras, não sei se você conhece ele. Ele não faz parte desse grupo, mas ele faz parte do grupo da PAMAS. E o Mafra já falou várias vezes, ele tem muitos livros escritos, que todo livro ele retrata muito quem é um pouco da vida do autor. Ele falou assim, é impossível você ter uma obra assim, totalmente afastada de quem é o autor. Então, ele deixa isso bem patente das obras, né? Aí eu até peguei, eu gosto muito de ler, ó, eu leio muito, e quando eu vou ler, eu pego a obra e leio, procuro ler a obra inteira do autor. Então, por exemplo, uma obra aqui interessante, Yukio Mishima. Yukio Mishima é um dos maiores autores japoneses, nasceu em 1925, e ele escreveu essa obra aqui em 1949, Confissões de uma Máscara, de Yukio Mishima. E aqui ele conta a história da infância dele e como ele descobriu que ele era homossexual. E assim, que é muito legal. E por que eu estou falando isso? Porque na obra eu fiquei pensando muito, nessa Dias de Abandono, na página 120, mais ou menos, começa aquele período que ela fica louca, que o filho está doente, o cachorro, ela não sabe ainda, mas está envenenado. Ela está para lá e para cá, perdida, vai lá e transa com o vizinho, e volta e não sabe o que fazer, e entra no banheiro e sai do banheiro, e a filhinha é a única que tem raciocínio ali para tentar botar ordem no negócio, mas não tem força moral, física e impositiva. E eu olhando isso, eu fiquei pensando muito, é um texto muito chocante, é um período assim, sei lá, dá umas 10, 15, 20 páginas, é muito impactante, mas muito impactante. Eu falei, é impossível, eu pensando, alguém escrever tudo isso sem ter sentido na pele exatamente o que acontece. Eu li muito esse livro aqui, eu lembrando muito, eu me separei há 30 e poucos anos atrás, e eu lembro como se fosse hoje, exatamente o dia que eu falei para minha esposa, eu tenho no casamento de uma forma também muito simples, assim, Carminha, eu sou uma peça fora do... Eu jogava xadrez, eu sou uma peça fora do tabuleiro e vou continuar o jogo da vida em um outro tabuleiro. E eu acabei com 16 anos de casamento, né, com essa frase. Logo o começo do livro me impactou, porque eu lembrei exatamente da frase que eu falei, e aí vi as consequências que foram, a gente faz o negócio, e depois, só mesmo que em vídeo, eu falo até que eu fui dois juízes. Eu fui um juiz até a minha separação e fui um juiz depois da minha separação. Fui uma outra pessoa, foi um marco que dividiu minha vida em duas partes, desses 30 e tantos anos de magistratura. Era só essa observaçãozinha que estava aqui na garganta para falar tal. E eu falei assim: vou dar um espaço para a professora respirar, tomar uma água. Obrigada. Obrigado. Não, professor. foi ótimo você trazer a questão do divórcio até aqui. Franco, desculpa, como é que é o nome da pessoa que você... Rafael, que você falou? Professor? Mafra Carbonieri. Mafra Carbonieri. Mafra. Mafra. Eu entendi Rafa. Tá. Não, Mafra. Então, é que ele não está aqui para a gente, para ele defender a posição dele, né? Mas eu vou discordar em parte do que ele disse. Porque quando... E, de novo, até... Eu não vou... Se der tempo, eu acho aqui, falo. Mas é que tem uma autora italiana não, argentina, que eu não sei se eu vou achar o trecho.
A Bettina Gonzalez. Os romances dela ainda não começaram a ser publicados aqui, não estou louca para ler, mas ela tem esse livro de ensaios sobre escrita, e ela fala sobre algo que a incomoda muito. Ela diz que o primeiro romance que ela escreveu, ela fala como ela escreve a partir de notícias de jornal e tal, ou coisas que contam. E ela escreveu um romance inteiro, eu sou louca para ler esse romance, mas enfim, que é a história de um artista plástico que faz a mesma escultura e várias vezes e dá para as amantes. E que a filha descobre que vai na casa de uma mulher e descobre que é amante do pai porque vê a obra lá do pai na casa da amante. Todo mundo acha que ela é filha de um cara que fez isso. E ela diz que não, que isso foi uma história que uma amiga uma vez contou para ela, que o pai fazia isso, mas ela só tinha este fragmento, ela só tinha essa informação. Fui na casa de uma pessoa e descobri que meu pai estava saindo com aquela mulher porque vi lá a obra dele na casa dela. Ela só sabia disso. E com essa informação, com essa pequena história, ela escreveu um romance inteiro sobre um personagem que era um escultor, ela criou esse personagem. E o que ela fala no ensaio dela é sobre a crise da imaginação, porque a gente desconfia, tanto os escritores como leitores e leitoras desconfiam da capacidade imaginativa de um autor ou de uma autora, pensando que não pode, na verdade, os autores, as autoras, os escritores e escritoras transformam experiências, muitas experiências, e às vezes são as experiências que ouviram, em literatura. Então, essa discussão se viveu mesmo ou não, viveu, de alguma forma viveu no campo do imaginário, viveu no simbólico, ou não, viveu na pele. Agora, se a gente for ler, talvez a pessoa que escreve os livros de Helena Ferrante, a Helena Ferrante, tenha mesmo vivido um divórcio. Divórcio, separação, é um tema presente nas obras dela, os personagens dela se separam. Agora, dizer que ela viveu ipsis literis, isso a gente não vai poder dizer. Inclusive, nem que ela tenha vivido, ela não vai poder dizer que foi exatamente, porque a gente ficcionaliza quando a gente se distancia daquela... A memória é um grande... Eu sempre brinco que a memória é um catalisador da ficção, porque a partir do momento que a gente começa a contar algo que acontece, que passou, a gente vai começar a colocar alguns elementos que a gente não vai lembrar, e daí a gente substitui, e daí por fantasia, depois a fantasia vira verdade, enfim. Mas, sem dúvida alguma, ao não estar presente fisicamente, a Ferrante coloca essa discussão entre a gente. Né? Ô, professora, eu só vou não querendo me estender, não, porque a palestra é outra, mas eu concordo com o Mafra, não, claro, absolutamente, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas, assim, principalmente no início de uma carreira de um escritor, você vai começar a escrever, se você tem, por exemplo, eu penso em escrever. Eu sei até o nome do livro, do meu primeiro livro. Ele já está escrito na minha cabeça. Eu posso botar, ele chama assim, Meninos da ZL. Certo? Por quê? Porque eu nasci na Zona Leste e eu sei o que é a Zona Leste de 66 anos atrás, que não é nada disso que é o Tatuapé hoje, é um outro Tatuapé. Então, é muito mais fácil, no começo de uma carreira como escritor, você aproveitar as experiências que tem para não exatamente fazer uma autobiografia, mas utilizar aquilo como argumentos para poder fazer. Acho que eu consegui me expressar. Acho que foi mais Isso no sem sentido dúvida, sem que dúvida. o Carbonieri quis dizer. Então, existe sempre uma pitada daquela experiência que a pessoa tem para usar isso na escrita. Obrigado, professora. Imagina. Pela oportunidade maravilhosa de poder participar do debate. Imagina. Mas eu acho que você tocou numa coisa que é importante aqui para a gente pensar na história mesmo, em como ela constrói essa história, né? Que é o Você me divórcio. ouve? Né? Está me Sim, ouvindo? sim. Eu gostaria de saber de Bettina Gonzalez, você falou, parece que é argentina. Isso. O título da obra dela, esse aí que você O falou? romance, esse que eu citei chama A Obrigação de Ser Genial. Obrigada. Que é Então, uma coletânea de ensaios.
Depois eu posso achar aqui, no ensaio ela fala, não sei o nome do romance que ela cita, até porque isso, ele não foi publicado Eu aqui. queria, eu queria falar duas coisas, posso? Pode, claro. Não Eu vou ter deixa a professora acabar de fazer essa busca aí, porque essa busca está sendo muito interessante. Eu estou achando muito bom ver essa sua busca. É importante. Não, Não, porque eu estava. São duas coisas pequenas. Uma diga. sobre. Eu não posso entrar na discussão porque eu só conheço da Ferrante essa obra, Hum, né? O abandono, né? Quer dizer, os dias de abandono, né? sim. I giorni d'abbandono. Mas o Uhum. fato é que no livro ela fala na mãe. A Fala. mãe diz, a mamãe falava isso, a mamãe diria isso assim, a mamãe. Eu não Uhum. sei se em outro livro dela ela usa a figura da mãe. Eu não sei. Vamos Mas falar disso. Vã. bom. E a outra coisa é o seguinte, o momento que o Confuso viveu foi diferente do meu, porque o momento que mais me tocou, e realmente me tocou de uma forma que emocionada, foi a morte do Otto, do cachorro. É muito A difícil a morte do. morte do Otto e É nós temos aqui difícil. uma cachorrinha que era abandonada e minha filha, eu não queria que ela tivesse esse cachorro, mas ela está doente nós estamos vivendo um momento preocupado com ela, porque ela só tem 5 anos, quer dizer, e a gente sabe que ela não vai passar de 15 máximo, né? É difícil. E esse momento em que ela descreve a morte do Otto, que ela até desconfia que é o Carrantes, né? Que teria matado, teria Sim. envenenado o cachorro. E, quer dizer, ela acaba ligando o cachorro ao marido, porque o cachorro era dele, e ao vizinho. O cachorro é uma figura central. O Otto. É mesmo, é É, mesmo. eu Vamos. achei isso. Eu É, também não posso falar porque eu só conheço esse livro dela e eu não sei dos outros, eu não sei. E foi uma terceira pessoa que lê o livro. Aí eu não posso saber quem é a Ferrante, porque. então, eu vou falar primeiro eu vou responder aqui. Tem alguém perguntando quando é que foi publicado. É de 2013 ou 2012, se eu não me Deve ter. engano, na Itália. Não. 92, não, 2002 na Itália. E aqui no Brasil saiu, acho que junto com quando começaram a sair os livros da Ferrante, 2016, 2015, por aí, que começaram a sair, a ser publicados aqui os livros da Ferrante. Tem mais ficha do livro. Tá. Eu vou ler rapidinho uma carta que ela fala, ela recebe umas perguntas sobre dias de abandono como é que chama? Acho que é Alfredo, não sei o primeiro nome, Fofi, acho que é Alfredo Fofi, que é um crítico literário italiano que, inclusive, já teve gente que atribuiu a identidade de Ferrante ao Fofi, mas ele é um cara que se comunica muito com ela, então ele escreveu e ela está respondendo para o editor dela sobre as perguntas e ela vai falar sobre a verdade dos romances. Ela diz, o título chama Mentiras que Dizem Sempre a Verdade. Caro Sandro, você diz que é necessário pelo menos dar entrevistas, e tudo bem, tem razão. Diga para a FOF me mandar as perguntas, vou respondê-las. Nestes 10 anos, espero ter amadurecido, 10 anos desde que ela publicou o primeiro livro. Em minha defesa, porém, digo apenas o seguinte: nos jogos com os jornais, acabamos sempre mentindo. E na raiz da mentira está a necessidade de nos apresentarmos ao público da melhor maneira possível, com pensamentos adequados ao nosso papel, com a maquiagem que acreditamos ser apropriada. Veja bem, eu não odeio de forma alguma as mentiras. Acho-as benéficas na vida e, quando necessário, recorro a elas para proteger a mim, meus sentimentos e minhas pulsões.
mas mentir sobre livros me faz sofrer muito. A ficção literária me parece ser feita justamente para dizer sempre a verdade. Prezo muito a verdade de Dia de Abandono. Não gostaria de falar a respeito do livro de modo complacente, satisfazendo as expectativas implícitas nas perguntas do entrevistador. Para mim, o ideal seria conseguir obter com respostas breves o mesmo efeito da literatura, ou seja, orquestrar mentiras que dizem sempre, rigorosamente, a verdade. Enfim, veremos do que sou capaz, sinto-me bem preparada, tendo a dizer mentiras verdadeiras, mesmo quando escrevo um cartão de parabéns. Assim que receber as perguntas, mande-as para mim, Helena. O que ela está falando aqui? Sobre esse grande questionamento que a gente faz. Será que ela está falando a verdade? Ela viveu mesmo esse divórcio? Ela não viveu esse divórcio? Isso pouco importa, porque dentro do romance existe essa verdade, a gente encontra essa verdade ali dentro. Essa história é tão bem escrita, articulada e criada, que a verdade está ali, a verdade dentro da história. E eu acho genial quando ela traz essa discussão para essas respostas tão categóricas que ela dá para os autores. Tem um outro autor, que morreu recentemente, o Vargas Llosa, que tem um ensaio maravilhoso que chama A Verdade das Mentiras, que ele fala justamente sobre trata a ficção como uma grande verdade, né? A verdade que existe dentro da ficção, e o quanto faz essa distinção sobre as mentiras muitas vezes que a gente conta aqui, né, no mundo real, e a verdade dentro dos romances. E ele fala que ele já foi cobrado por ex-mulheres e tal, porque elas estavam se vendo e ele fala que ele está ficcionalizando em cima do que ele viveu ali. Vou só falar rapidamente do divórcio, daí a gente fala do cão. O divórcio, né, aqui, bom, quem já... Tem alguma coisa vazando. Acho que... Bom, parou. Quem já passou por uma separação, já viveu um divórcio, principalmente ou mesmo a ruptura de um relacionamento longo, né? Não precisa ser necessariamente um casamento, mas um casamento tem todo uma estrutura de vida que se consolida, né? Em que duas identidades se misturam, né? Tem uma mistura muito importante de dois indivíduos ali dentro de um casamento. Porque passam a formar um casal já é visto socialmente como uma unidade, porque dentro de casa passa a compartilhar a rotina, a cama, o banheiro, e as histórias, né? As histórias começam a ser compartilhadas, né? A história de um casal, tanto é que quando a gente vai contar a história da separação, um tem uma versão, outro tem outra, mas a história do casamento ela é meio que a mesma. E é isso que acho que talvez por isso que quem já se separou, já me separei, se encontra tanto em Dias de Abandono, justamente porque tem essa personagem que começa a se contar a partir dessa ruptura, e daí ela conta sobre como era antes e como ela e é uma história toda que vai se construindo a partir de algo que se desconstruiu, né? E daí todas essas coisas que vão morrendo. E aí que a gente chega no morrendo e depois renascendo, né? Tem essa reviravolta dessa personagem que começa a se descobrir depois como indivíduo, se reconstituir identitariamente, eroticamente, né? E também como mulher, como é que ela vai ser essa mãe que vai cuidar então desses filhos sozinha, sem o cachorro? O cachorro aqui nessa história, eu tenho achado muito interessante. Eu tenho bicho também, mas eu prefiro nem ficar trazendo para as minhas histórias para não. Eu tenho cachorro, tenho gato, tenho todo mundo aqui em casa. Mas eu tenho ficado bastante curiosa assim, de como
os animais, principalmente o cachorro, tem sido usado na literatura, tem aparecido na literatura, e daí eu vou usar a imagem de outro bicho para dizer isso, como um bicho, como um bode expiatório. Porque, apesar do cachorro, principalmente hoje em dia, ter esse lugar de tanta proximidade, de tanto afeto dentro das famílias, né? Que a gente trata, tem pessoas que se dizem, mãe de pet, eu tenho um grupo de amigas que a maior parte não tem filhos e elas se dão feliz Dia das Mães, no Dia das Mães, vem para todo mundo. Parabéns para a Gil e para a Ivana, que tem filhos, e também para a Carol e para a Ana, não sei o quê, que tem bichos. Então, estamos em pé de igualdade aí. Hoje temos os bebê reborn também, né? Para competir. Hoje tem. Agora vamos poder começar a escrever com bebê reborn também. Logo vão aparecer bastante histórias com os bebês reborn. Mas a Ferrante já tem bebê reborn na história, né? Porque ela tem bonecas. A Filha Perdida tem uma boneca que é muito central e é quase um bebê reborn. O que eu vou falar aqui tem um pouco a ver. O cachorro aqui tem mais ou menos essa função narrativa que tem a boneca em Ferrante. Por quê? O cachorro acaba sendo vítima do descaso dela, né? Ela tá tão perdida, ela se perde tanto, ela se desconstrói tanto que ela não consegue dar conta do entorno. Ela mal dá conta dos filhos. E ela não dá conta do cachorro. E o cachorro é refém, é vítima dessa condição. Algo morreu desde a primeira linha do romance. E essa morte ela vai se distribuindo, né? Se espalhando na vida inteira dessa personagem. É a morte do casamento, que vai, como uma frantumalha, se despedaçando em várias outras pequenas mortes, né? E essa Olga também, que tem que morrer aí para nascer uma outra Olga. E esse cachorro é a vítima, e daí ele é a concretização desse descaso, desse abandono, né? Ele também ele é abandonado. A gente está falando de dias de abandono, né? Ela é abandonada, mas quantas outras coisas não são abandonadas nessa história a partir do abandono que sofre a protagonista narradora? Ela é abandonada, então ela se abandona e abandona para depois se resgatar. E o cachorro é o que vai, assim como o casamento, que acaba de fato, ele acaba de fato também. E daí pensando de novo na função narrativa desses elementos, né, o cachorro, a boneca, com o cachorro a gente consegue aguentar isso, né? A gente consegue aguentar uma protagonista que abandona um ser a tal ponto de deixá-lo morrer, coisa que ela não faz com os filhos, apesar da filha, né, ficar doente e tal, e ter aquelas situações de super limite, o risco que as crianças correm na mão dessa mulher, eles não morrem, mas o cachorro morre. Minha Filha Perdida, ela sequestra uma boneca. Ela rouba a boneca de uma menininha e deixa essa menininha dias chorando. E ela sequestra. Ela não sequestra uma menina, mas ela sequestra uma boneca. E o que dá para essa personagem viver a partir desse sequestro de uma boneca? O que dá para essa personagem viver a partir dessa experiência de abandonar, se sentir abandonada a tal ponto de começar a abandonar os seres que dependem, as vidas que dependem dela, né? E aí algo que realmente morre o cachorro, então. Fala, Franco. Só para pegar o gancho, eu acabei vendo o cachorro como que restou do marido na casa. O cachorro era o representante do marido vivo dentro de casa. Sim, exato. Então, é quase que um revide, né, o que ela faz. Se você me abandonou, eu vou abandonar algo que era seu, o que você abandonou aqui comigo também, né? Porque é isso. Isso também é um clássico dos casamentos. A mulher fica com a casa, hoje em dia menos, né? Pelo menos aqui no Brasil, na Itália ainda não. A mulher fica com a casa, com os filhos e com os cachorros, e com os bichos, e com tudo que dá trabalho, né? Tudo continua embaixo da asa da mulher. Eu vou pagar um terço e acho que está dando demais.
Oi? Um Professora, fulano paga 1/3 do salário e acha que está dando demais, viu? Pois é, tem essa questão ainda. professora, embora a senhora tenha aberto desde o começo para que as pessoas interrompam, o hábito do grupo é que realmente tenha assim, tem uma finalização, né, para daí todos levantarem a mãozinha para as perguntas. Ah, tá bom. Eu não sei se já estaria nesse ponto, Sim, se já está aberto. certo. Então, quem tiver interesse em perguntas, enquanto vocês vão levantando a mão, eu até vou aproveitar, nessa linha, né, parece que a maternidade é uma questão que o livro aborda, né, de uma forma intensa, por vários ângulos, né, ela, desde a maternidade, a relação de maternidade da mãe dela com a Mãe e Olga, filha. Uhum. a questão da maternidade, principalmente com a menina, né, com a filha, muito mais do que com o filho, essa relação de mãe e filha, né, a maternidade da Povereta, que é uma outra questão que eu fiquei, porque me pareceu que na tradução para o inglês eles mantiveram Povereta, né, e no Brasil, não sei, eu não sei, para mim Povereta ficaria tão mais, não sei, sonoro, não sei, eu não sei será que foi uma boa opção traduzir Povereta, né? Mas a relação de maternidade que ela evoca também, né, de quando a pobrezinha é abandonada e também, então eu gostaria de ouvi-la a respeito. Não foi ótimo que você falou, inclusive, da relação mãe e filha, porque o Antônio tinha falado e eu me esqueci de retomar aqui. A Ferrante fala em Franto Malha que se ela escreveu sobre alguma coisa a vida inteira, ela escreveu sobre a mãe dela, sobre a relação com a mãe dela. Isso é fundante na obra de Ferrante, a relação dela com a mãe e a relação, então, de maternidade. Então, a relação mãe e filha e a relação da mulher com a maternidade são dois elementos-chave na obra dela. A relação mãe e filha, eu nem acho que é ela é tão gritante nos outros romances, que aqui, quando eu vou fazer essa comparação olhando para o todo, eu acho até pequena, sabe? Assim, acho que a relação homem de casal aqui, que aparece também nas outras histórias, ela é muito mais, ela se sobressai. Mas é isso, né? Ela fala, tanto é que ela dá nome para essa ideia que é fundante na obra dela, Franto Malha, remetendo a uma imagem, algo que a mãe dela dizia. Eu gosto muito de olhar para as personagens femininas de Ferrante como personagens que se fundem e confundem. O processo de fusão e confusão é um processo que tem muito tem a ver com o erótico, daí não estou falando de sexo, estou falando de erotismo, da ideia de erotismo, dessa ideia de seres descontínuos, que buscam continuidade sempre, e a ideia de maternidade, né, de um ser que surge do outro, também é uma ideia que está dentro do erotismo e que está presente na Ferrante. Em A Filha Perdida, que ela trata de maternidade, né, explicitamente, a Leda, que é a protagonista, ela é uma mulher que deixou as filhas com o pai e foi viver a vida dela, e ela, quando ela vai contar a história, ela se relaciona com outros personagens, uma das personagens está grávida, e quando ela vai falar da gravidez, ela fala da gravidez com muito desconforto. E aqui, em Dias de Abandono, ela fala da função materna depois, né? Dessa relação, de como ela cuida dos filhos, de como alguém cuidou dos filhos dela, desse fardo de cuidar e de estar cuidando nesse momento de... Mas quando eu falo desse processo de fusão e de confusão, quando a Ferrante as personagens dela vão contar a história delas, elas sempre vão misturar essas histórias com histórias de outras mulheres. Mulheres que elas, em geral,
com as quais, em geral, elas se relacionam dentro da história. Aqui em Dias de Abandono, a mãe não aparece. Em A Filha Perdida também, bom, em geral a mãe aparece em memória só, né, como rememoração. Mas sempre que ela conta, que ela traz a mãe, ela está misturando a própria história com a história da mãe, como se elas fossem mesmo esse desdobramento. E daí a história das filhas, principalmente, também. Para mim aqui, não sei se para vocês, daí vocês contam da experiência de vocês, tem a cena em que a Hilária, né, a filha, se maquia, que é um prenúncio ali de uma mulherzinha que está surgindo nessa menina, incomoda demais a Olga, né? Faz ela sentir raiva da menina ali. E ela tá às voltas com a própria sexualidade, com a própria identidade de mulher ali que seduz e não seduz, né? E perdeu o marido, mas está começando a seduzir o vizinho e tal. E daí, quando ela tem esse processo de espelhamento ali na filha, tem esse grande incômodo. Então, não à toa, Um Amor Incômodo, chama Um Amor Incômodo o primeiro romance, que é a história que ela vai contar sobre a mãe. Ela está sempre falando sobre essa relação de afeto e de amor e de incômodo que existe entre esses dois seres, né, mãe e filha. E sim, aqui aparece muito nessa rememoração da mãe, de como ela vai contar de como era a mãe. Agora, sobre a tradução, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre tradução, porque eu não sou tradutora, eu não sou tradutora porque eu não quis ser tradutora, nunca, porque eu acho que eu nunca ia conseguir chegar ao fim de uma tradução com a quantidade de... Eu admiro muitíssimo o trabalho dos tradutores, porque eles passam por muitos e muitos dilemas. A Filha Perdida, por exemplo, que é, né, esse romance que eu estudei tanto, chama em italiano La Frantumaria, não, La Filha Oscura, né, que seria mais próximo de A Filha Obscura. Em Portugal foi traduzido como A Filha Obscura. Em português, talvez não ficasse tão bom A Filha Obscura, porque, né, a tradução de títulos, principalmente, né, é uma decisão que passa pelo marketing da editora também. Mesmo os títulos dentro das obras, né, quando são citados dentro da obra, porque também tem que ver o que já foi, enfim. Então, acho que eu não sou a melhor pessoa para te dar essa resposta. Talvez você possa até escrever para a Fabiane, acho que ela também não é tradutora. Bom, ela é até tradutora, mas não é tradutora do italiano. Mas, enfim, voltando à história da maternidade, de novo, né? Tem essa relação de fusão e confusão, né? Dos seres que se confundem em um só. Ela está não só na relação de maternidade, de mãe e filha, mas na forma como a Ferrante conta a história dela, as histórias das personagens delas. Estão sempre contando a história delas a partir da história de uma outra, dessa experiência da outra. Leonete, você está com a mão levantada há um tempo. Obrigada. Imagina. Boa noite, obrigada, Juliana. Imagina. Eu gostei imensamente de ler o livro. No começo eu gostei muito, fiquei muito empolgada. Teve alguns momentos que eu comecei a ficar um pouco entediada pelo seguinte: nós lemos recentemente no Clube da Pamages A Mulher Desiludida. Tanto que chegou uma hora lá no livro, a própria Olga ela fala da mulher desiludida. Aí eu falei, acho que ela fez algum tipo de plágio, porque a história está muito parecida, né? É uma mulher inconformada, e aí no caso da Olga, até não me chamou a atenção muito essa questão do papel de mãe. Eu percebi que ela estava tão perdida, ela não conseguia ser mãe porque ela estava muito ocupada em cuidar da ferida da separação. E aí eu fiquei pensando, por isso que eu até perguntei que ano que foi esse livro editado, né? Será que era uma coisa do feminismo que a autora quis trazer para a gente, para demonstrar a dependência emocional profunda? Ela era uma escritora, e tudo bem, ela largou, parou a carreira profissional, ou suspendeu, porque ela queria cuidar dos filhos e tudo mais,
mas eu fiquei pensando, caramba, mas a dependência emocional do marido era grande demais e que trouxe o tanto dessa dor, né? Então, eu queria só comentar isso. O que mais ficou para mim foi essa questão dela estar tão dependente que ela não conseguia, ficou naquele cada vez buraco mais para baixo, e, enfim, vou pular o resto das histórias, né? Eu não me impressionou a questão lá da maternidade, e também o cachorro, não fiquei muito impressionada, não. Me impressionou foi ela ficar naquele remoinho toda vez, toda hora. Mas obrigada, era essa a minha participação. Está ficando Eu tarde, se gostaria, quiser. eu gostaria, não estou conseguindo levantar a mãozinha, Tudo bem, mas pode falar. achei interessante aqui, quando você fala em Portugal, a filha pura, e ao mesmo tempo chamou a filha perdida, não foi isso? Não, a filha obscura. A filha obscura, e a Pura. filha não foi pura, foi obscura. Foi? Não, em italiano, o nome da obra é La Figlia Oscura. Oscura. Pura, Oscura em italiano é, não é obscura literalmente. Tem certo. mas remete também ao obscuro. Em Portugal Ficou a filha obscura. também, né? Nada de pura, Não, pura nem perdida, não tem, não. nem perdida. Perdida só em português. Em português Só em mesmo. português do Brasil, só aqui. Não. Certo, não é porque eu tinha ouvido como alguma coisa como pura, né? Aí eu Uhum. vi de pura e perdida, podia ser como se fosse, porque em latim, pura vem de putus a um, puto, puta, putum. E então, daí, no Ceará, pelo menos, se chama uma mulher que a gente chama da vida, chama puta. Então, tá entendendo? Vocês conhecem essa palavra? Sim? Então, sendo nordestina, conhece. Então, eu entendi, quando eu ouvi como pura, que fosse, porque Portugal também usa muito a questão latina, e que podia ser isso. É tão que o nome puta quer dizer é a pura, né? Quer dizer que não é pura, é puta. Ah, como se fosse uma ironia. São José era um pai putativo de Nossa Senhora. Então, Entendi. por que putativo? De confiança, né? Entendeu? Aí eu fui puxar, mas eu vi que não tem muito a ver. E como eu Não, queria falar, porque eu vou ter que me despedir, adorei, estou adorando, mas eu tenho uma filha que mora em Miami e ela está viajando agora de volta e quer falar comigo, eu quero dar uma boa noite. Estou tá bom. adorando realmente nesses encontros, né? Foi o Kelpis quem me colocou nesse meio. Tá bom. Um Obrigada, Gilma. abraço, muita paz. Boa noite. Tchau, Obrigada. tchau. Eu vou ler. A Fabiane tem um livro chamado Uma Longa Experiência de Ausência, que é um desdobramento do mestrado dela. E ela fala aqui sobre a mulher desiludida e, enfim, eu vou ler um trechinho, porque daí acho que ajuda. A narrativa de Olga também dialoga com a mulher desiludida de Simone de Beauvoir, publicado quase 2 décadas depois de O Segundo Sexo. A antologia de Beauvoir reúne 3 contos que examinam a condição de vulnerabilidade das mulheres em um mundo estruturado a partir da hegemonia masculina, e como isso determina a vivência pelas mulheres de experiências como o envelhecimento, a solidão e o desamor. No último conto, que dá nome ao livro, em francês, La Femme rompue, adjetivo mais forte do que desiludida, poderia ser algo como a mulher destruída. A personagem Monique relata em seu diário o desespero que vivencia logo após de descobrir que o marido está tendo um caso. Como Olga, ela se dá conta da impossibilidade de manter o mundo idealizado de antes. Também no conto de Beauvoir, há a constatação do anacronismo de sua dor, o que não a impede de sofrê-la genuinamente. A mudança de posição acaba colocando toda a sua história de vida em dúvida e desorganizando seu mundo interno tanto quanto o externo gradativamente. Já com Emma Bovary, aí ela vai falar
O que eu quis trazer isso aqui, porque a Leonete falou assim, seria um plágio. Acho que não, né? Não é um caso de plágio. Isso é muito comum na literatura. Alguém. E a Ferrante nunca escondeu nada do que ela leu, né? Das referências dela. Que a mesma. Não é a mesma história, mas uma mesma trama seja vista e revista por outros prismas ou vivenciada por outras personagens, né? Assim como na vida, né? A gente falou do divórcio. Quantas pessoas aqui não viveram um divórcio? Se cada um for contar a sua história de divórcio, a gente vai achar muitos elementos em comum, mas daí também vários elementos que cada um viveu e se for contar de novo vai viver de outra forma aquela história. Então, isso é muito comum na literatura e trazer, né, fazer referência dentro da própria obra a as suas referências também é uma forma de você sinalizar. Estou tentando falar daquele assunto lá que ela já falou. E nessa questão, nessa comparação com a obra da Simone de Beauvoir, né, o livro traz muitas vezes também um fluxo de pensamento, né, que nem no conto, principalmente no segundo conto dessa obra da Simone de Beauvoir, né, ou estou enganada, não é um fluxo de pensamento, a forma Sim. como... Não, a Ferrante faz isso. Eu tive essa. Não sei se vocês já leram Aline Bay aqui. Aline Bay, uma autora brasileira, jovem, que está publicando o terceiro romance dela. Se não leram, leiam. Eu acabei de resenhar esse terceiro romance dela, em que ela é o primeiro que ela faz em terceira pessoa e tem ali um certo fluxo de consciência dessa voz narradora. E a gente falou sobre isso, porque a gente já fez alguns trabalhos sobre Ferrante juntas. E ela. E a gente estava fazendo, comparando com. Eu estava, enfim, quando estava resenhando, comparando um pouco com o fluxo de consciência da Virginia Woolf também, né? Que Miss Dalloway é um clássico do fluxo de consciência. Para quem não tá familiarizado com esse conceito, fluxo de consciência é quanto a essa voz narradora, ela vai encadeando uma coisa como muito semelhante ao nosso pensamento, né? O pensamento é esse que vai de forma desordenada, caminhando de uma coisa para outra. Você começa a pensar numa coisa aqui, daí vai para outra. E essa voz narrativa que vai passando, ela vai descrever uma ação, descreve uma cena, de repente ela está dentro da cabeça de um personagem, dentro da cabeça. A Ferrante faz sim isso, só que a Ferrante faz isso de uma forma muito peculiar e, na minha opinião, maravilhosa, porque ela faz isso com uma organização, com um fluxo aparentemente tão coeso que às vezes a gente nem percebe que ela está trabalhando com fluxo de consciência, né? Ela realmente encadeia as ações, as coisas que vão acontecendo e passa às vezes de uma narração para um pensamento de uma forma muito sutil. Mas sim, ela faz isso. Você não tá. E ela faz isso durante todo o trabalho dela. Para mim, isso é um grande. É uma grande marca de estilo e também uma grande qualidade que ela tem, assim, na minha opinião. Né? Eu não sei quem levantou primeiro a mão. O Antônio. O Antônio. O microfone, Antônio. Eu ia dar a minha vez porque sobre as mulheres eu tenho histórias, muitas. E inclusive algumas que até as pessoas conhecem, eu vou me eximir de falar porque eu conheci pessoalmente e conheço tantas escritoras, eu não tenho esse medo que a professora demonstra ter, não. Eu acho que nós temos, de Raquel de Queiroz até a ucraniana Clarice Lispector, entre essas duas, nós temos centenas e eu tenho histórias sobre isso.
é que eu queria dizer que eu também tenho que me retirar, mas estou lamentando, já tinha que me retirado, mas a professora me seduziu. E é, e eu queria só deixar o seguinte, entre os dois amores, ou quer dizer, um não foi amor, um foi paixão, porque ela tinha 38 anos. A idade é importantíssima. 38 anos. Isso, ela repete isso diversas vezes. Enquanto o vizinho, que inclusive tinha problemas de ereção e tal, vai ficando muito bonito e quando ela vê no palco com aquele violoncelo, ela descobre uma outra pessoa. E o marido dela começa a criar uma barriga e tal. E enquanto um cresce, o outro desce. Eu ouvi o livro, e bem ouvido mesmo, sem dúvida. E estou muito orgulhoso de ter tido essa experiência. E queria parabenizá-la pela exposição e parabenizar todos os companheiros por essa companhia tão prazerosa, tão importante, porque a literatura tem uma coisa muito importante. Sem ela não existe literatura. A literatura é o leitor. É verdade, você tem toda a razão. A literatura é o leitor. Ele é elemento É, fundamental. eu, inclusive, tenho uma coisinha escrita em que eu digo que o sucesso editorial mais importante é o da carta. É para uma pessoa É e verdade. atinge o objetivo. Então, o destinatário da carta é o leitor mais importante que existe na literatura. Boa noite a todos, Boa muito noite. Obrigada, obrigado, Antônio. muito obrigado, Boa tá? noite. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Doutor Paulo, agora acredito que seja o senhor. Eu... Bom, não estou conseguindo. Bom, agora eu consegui. Bom, Muito boa noite a todos. Boa noite, Juliana. Eu vou fazer uma pergunta muito simples, mas que deveria ter sido feita no início. Nós sabemos que Helena Ferrante é um pseudônimo, mas não sabemos com certeza quem é. Poderia ser um homem, que há casos, né, de homens que escrevem com pseudônimo feminino e vice-versa. Eu me lembro de George Sand, a amante de Chopin, ela usava um nome masculino, mas era mulher. O nosso general Lira Tavares, aqui da Junta Militar, ele escrevia poemas com pseudônimo de Adelita, e com isso ele entrou para a Academia Brasileira de Letras. Então, gostaria de saber se, como nós não temos certeza de quem seja, poderia ser um homem? Eu não vi ninguém cogitar disso. não, poderia. A gente falou aqui brevemente de que ao se ausentar como pessoa física do debate público, né, não das caras, ela coloca inclusive essa questão em discussão. Poderia um homem escrever histórias femininas, né, protagonistas femininas com tanta verossimilhança como escreve Helena Ferrante? Essa questão está posta. A gente não trata mais Ferrante como um pseudônimo, pelo menos a turma de pesquisadores da qual eu faço parte, a gente não trata mais como pseudônimo, porque pseudônimo pressupõe que você tem essa pessoa por trás, né? Eu, quando assino, meu nome é Juliana Arcocha Bergamo. Quando eu vou assinar os meus trabalhos como jornalista, assino Juliana Bergamo e na seção de direitos eu escrevo qual é o meu pseudônimo. O meu pseudônimo é o meu nome, Juliana Bergamo. Então, o conceito de pseudônimo é outro. A gente trata mesmo a Ferrante, Helena Ferrante, como uma criação literária, uma personagem. Ela é uma criação. Justamente porque só se apresenta por palavras. Quando a gente vai falar sobre construção de personagem, o que é um personagem dentro da literatura é esse ser construído de palavras.
O personagem nunca é uma pessoa. E a Helena Ferrante não é uma pessoa. A gente não tem um CPF da Helena Ferrante, a gente não tem o RG da Helena Ferrante. A gente não sabe o que ela faz para além das palavras. Tudo o que a gente sabe, toda manifestação pública que ela tem é por palavras. Ela é uma criação literária. Eu lembro da questão dos heterônimos, né? Sabemos que Fernando Pessoa tinha pelo menos 3 heterônimos, e cada um escrevia num estilo diferente, e os 3 num estilo diferente do próprio Fernando Pessoa. Não sei se poderíamos estar diante de um fenômeno assim. É um fenômeno semelhante, sem dúvida, mas os heterônimos de Fernando Pessoa tinham o Fernando Pessoa. Né? Sim, aí só tem o heterônimo, não temos o autor principal. Exato, exato. Tá bom, muito obrigado. Obrigada eu, Paulo. A Carolina agora. Eu queria agradecer muito, Juliana, a palestra. Como você, eu gosto muito da Helena Ferrante. E eu comecei com a tetralogia, que fala, sei lá, quadrilogia napolitana, que eu acho realmente, tetralogia, eu acho genial o jeito que ela aborda ali né, a complexidade. Depois a gente vai lendo outros livros e vai vendo que ela, mesmo em primeira pessoa, ela consegue mudar muito, né? Esse narrador parece que é sempre... Claro, parece que sempre ela, né? Quando a gente vê um narrador em primeira pessoa, a gente tende, às vezes, a cair nessa bobagem de confundir, como a gente não sabe quem é ela, somente quando ela fala de mãe, de sempre tem, né, esse conteúdo. Mas o que eu acho muito genial na literatura dela e nesse texto também, é que muita gente fala, porque é muito fácil de ler. Gente, é dificílimo você escrever um texto que pareça tão simples e que o leitor se encante tanto. Não é simples você fazer um texto simples, né? Não. Eu imagino que tem um trabalho enorme por trás de tudo que ela escreve e que consegue essa quantidade de leitores que ela consegue. Porque não tem essa... A gente acabou de ler Lavoura Arcaica para Marges, que é o oposto disso, né? Tem todo um trabalho, para você ler, você relê. A Helena, eu li ao mesmo tempo, falei, gente, que diferença, né? Você consegue ler assim de uma tacada e nem por isso não tem um trabalho grande também ali por trás. Então, eu queria falar um pouco disso também, que esse estilo também é um estilo que exige do escritor e que às vezes a gente perde isso. Porque você lê com tanta facilidade que parece que foi escrito com essa mesma facilidade, né? E não é, né? A Ferrante fala em Fantomalha que ela escreveu muito antes de Um Amor Incômodo e nunca achou que estava à altura de ser publicado. E ela tem essa coletânea de ensaios, que na verdade são conferências, né? Que isso é um outro elemento muito interessante, Paulo. Não sei se você está aí, espero que. Está. É muito interessante para pensar essa persona mesmo que ela cria, porque ela escreveu conferências para participar de um evento super tradicional dentro da Universidade de Bolonha, na Itália, que são as Eco Lectures, que são aulas, tipo aulas magnas, feitas em homenagem ao Umberto Eco, né? E ela escreveu essas conferências e quem pronunciou, né, quem deu as conferências foram atrizes. Então, o que é mais do que passar o recibo de personagem, do que você contratar atrizes para encenarem o seu texto, e nessas conferências ela fala sobre algo que ela fala também em Frantumalha, mas em Frantumalha ela fala de forma Frantumalha, né, espalhada dentro desse conteúdo todo, mas ali ela fala sobre o processo de escrita dela e sobre como isso foi se manifestando desde a alfabetização. O livro chama As Margens e o Ditado. Acho que esse não vai dar sorte de estar aqui no meu ladinho. Mas... não tá. Desculpa. Depois eu posso pedir para encaminharem para vocês. Mas chama As Margens e o Ditado. São 4 textos, um ensaio, 3 conferências, em que ela fala sobre o processo de escrita, fala sobre como a escrita se constituiu nela, e ela fala de como, quando ela era criança e estava se alfabetizando, ela tinha essa necessidade, não é a palavra que ela usa, mas assim, ela queria atender ao que a professora esperava, que era escrever
o ditado de forma correta, dentro das margens, né? Mas tinha uma tendência a sair da margem. E era quando saía da margem, o ditado, e aí ela está falando literalmente, mas também está me falando como metáfora da escrita dela, metáfora do estilo de escrita dela. Quando saía da margem, era que algo de encantador, algo de literário se fazia, de fato. E aí a Ferrante está falando para a gente de várias coisas. Ela está falando do estilo dela, que é esse estilo perseguido, sem dúvida, você tem toda a razão, Carolina. Eu escrevo também, né, desde ganho a vida escrevendo e sei o quanto é difícil você escrever algo que comunique fácil, comunique algo complexo com clareza. E o que ela faz é escrever, é comunicar algo complexo com clareza. Ela está trazendo ideias, experiências muito complexas de experiências existenciais dessas personagens, né? Como essas personagens se constituem, como elas se constituem em relação às outras e tal. E ela traz isso de forma muito límpida e muito clara. Então, nessa linguagem mesmo que ela cria, tá essa dualidade da margem e o escape da margem, né? Não à toa, a personagem, a Lila, de A Filha Perdida, sofre de algo chamado desmarginação ou desmarginatura. Ela é uma sensação que ela tem em que ela perde a forma. E aí ela está falando também das personagens, ela está falando da escrita dela, mas ela está falando da escrita feminina, dentro da história da escrita feminina e da crítica literária feminista, ou a crítica literária que se debruça sobre a escrita feminina, tem justamente essa questão da mulher ser, como a mulher passa a escrever depois, né? A mulher é alfabetizada depois dos homens, a mulher chega na cena literária depois, ela chega para romper com uma tradição literária, romper com o gênero, romper com a forma. E não à toa as mulheres que escrevem, historicamente, escrevem rompendo com os gêneros mesmo, né? Então a Ferrante está fazendo isso no verbo e na forma. E isso, para mim, é genial. Só mais uma coisinha, Dani, antes de passar para a Renata. Só uma coisa que eu lembrei também, que acho muito genial, Juliana, é que ela mesmo em primeira pessoa, ela não vitimiza a narradora, né? A gente não fica com dó, não fica piegas. Eu acho isso muito, muito legal, porque no livro da Simone de Beauvoir, que ela cita, que a gente leu, tem gente que sente um pouquinho, às vezes, essa vitimização. E nessa personagem dela, eu pelo menos não senti. Não sei se os outros sentiram. Acho isso também muito genial. Elas são muito donas dela, né? E o fato delas estarem com a palavra na mão também mostra isso, né? Acho que você está no mudo, Renata. Renata? Gente, eu sei que eu estou no mudo, eu estava gritando com meu marido. É que como você estava na sequência, eu vi você falar. Com o seu marido italiano, né? Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, já que a Carol parou, eu entrei, vamos lá. Carol, você leu a tetralogia em português, né? E como é que eles traduziram? Porque eu não li, eu até escrevi no grupo, eu ouvi o livro, em audiolivro, em italiano. E ela tem, na tetralogia, ela tem todo esse trabalho de mostrar uma dualidade linguística e como a personagem muda, inclusive de atitudes, né, quando ela muda de língua. Então, em dialeto, ela é uma pessoa menos fina do que ela se torna, inclusive de modos, tá? Quando ela usa o italiano, né, o italiano normal, o italiano corrente. Como é que eles trabalharam isso na tradução para o português? Como é que ficou no português? Os longos, quer dizer, os trechos que ela tem, que ela trazia em dialeto napolitano, como é que ficou na tradução? Você quer responder, Carol? Quer que eu responda?
Do que eu me lembro, eu não me lembro exatamente como, mas para mim ficou muito clara essa distinção. Eu não sei se era gíria com, mas no português eu acho que eles fizeram uma tradução muito boa. Eles dizem assim, então a fulana disse em napolitano. Fica muito marcado que aquele momento vai ser dito em napolitano. Mas a tradução é português mesmo, né? Não tem uma gíria, não tem nada mais jocoso, nada disso, assim, né? Vem em português, mas fica muito marcado que naquele momento o personagem está falando em napolitano. Agora, Fala. Não, que ela tem, eu me lembro, eu li faz tempo, mas eu me lembro de uma briga que ela tem com a mãe em dialeto, que é assim, aquilo não podia ser em italiano, né? Aquilo tinha que ser em dialeto. Fiquei imaginando a dificuldade do tradutor de enfrentar isso. Não tem, o que acontece, tem uma coisa de linguagem que tem uma diferença que, para mim, é bem gritante, assim, que a Olga, em Dias de Abandono, ela adota um linguajar muito chulo, mas que não é necessariamente em napolitano. Mas é que ela está vivendo essa experiência vulgar, ela se torna uma mulher vulgar, né? Assim, e a tradução faz isso muito bem em português, assim, traz essa vulgaridade dessa personagem muito à tona, assim. Mas eu percebi que ela trabalhou essa mesma dualidade, né? De como ao se transformar numa pessoa amarga, ela mudou também o linguajar. Né? E fiquei imaginando como é que teria sido, porque a Carol agora falou, né, que ela leu em português, eu fiquei imaginando que a Carol também gosta muito de linguagem, eu fiquei imaginando como é que ela entrava como é que o tradutor conseguiu captar essa atmosfera, mas obrigada pelo esclarecimento. Se eu não me engano, até na adaptação para a TV, né, na série da HBO, os personagens falam em napolitano, mas antes de falar em napolitano, eles dizem que falar, sabe, tem essa... É isso, assim, fica muito claro, seja no original ou nas traduções, a presença do napolitano, porque o uso do napolitano e Nápoles são muito importantes na história de Ferrante. Mesmo quando a história não se passa em Nápoles, Nápoles está presente. Em A Filha Perdida, por exemplo, a história não se passa em Nápoles, ela se passa no litoral, onde a Leda vai passar férias. Mas ela fala, chegou uma família napolitana e não sei o que lá, e estão falando napolitana que lembra da minha família. Enfim, Nápoles é um grande personagem presente em toda a obra dela. Acho que é o Alexandre? Sim, agora o Alexandre. Juliana, a minha pergunta não tem a ver com a obra em si, mas eu queria saber perguntar a você como escritora, como você está vendo o impacto da inteligência artificial generativa na literatura, no jornalismo, enfim, nas letras de um modo geral? Posso ser muito vulgar? Sim, sim. Um estupro. Não, tô brincando. É que hoje eu vivi uma experiência muito ruim com relação a isso, então foi até engraçado você trazer. Eu vou contar rapidamente, porque eu sei que a gente tem que encerrar, mas eu tenho um projeto autoral meu de literatura, mas que extravasa para outras áreas, e eu compartilhei com alguns amigos, e uma das pessoas é uma publicitária que, enfim, que leu, gostou muito do projeto, não sei o que, quer te ajudar. Daí eu mandei para ela a apresentação do projeto. E ela me devolveu, tô sentindo falta disso aqui, que é uma coisa que eu não quero pôr. E falou assim, perguntei pro chat GPT, e ele falou sei o que, lá. E ela me mandou as respostas dele. E aquilo foi tão violento para mim, porque eu tô num processo criativo, na verdade esse projeto ele tem, sei lá, uns 2 meses, mas ele é a concretização de um processo de uma vida de pesquisa e de dedicação, e de repente vem a intervenção, que eu não estou querendo contar detalhes para quase ninguém, são pouquíssimas pessoas que sabem o que está acontecendo, de repente vem a intervenção do tal do chat GPT, criando por mim, então isso eu acho uma coisa assim, uma loucura. Mas, como ferramenta de trabalho, ele
eu já assinei e eu uso, porque às vezes o que eu faço é, eu pego entrevista minha e jogo lá, jogo a entrevista, jogo um artigo, jogo não sei o quê, falo, me dá as palavras, como se eu conversasse um pouco com ele, ele vai, mas eu só faço isso com um material que eu conheço já. Então é como se ele me ajudasse a vasculhar, como se ele me ajudasse a folhear um material com mais agilidade e tal. Mas eu não sei, acho que eu não tenho condição técnica para avaliar. Acho que a gente vai ter que se acostumar e conviver com isso, que é mais uma ferramenta que a gente tem e talvez seja mais um ser que vai conviver com a gente aí. Agora, literatura, eu não sei se vai. Tem muita coisa sendo produzida ou sendo, né, tem gente usando como ferramenta de criação mesmo. Eu confesso que eu não li, não quis, não tive vontade de ir atrás de nada ainda. Mas uma hora a gente vai ter que ir. Não tem jeito. Franco. Obrigado. Já que está encerrando, professor, eu queria parabenizar pela sua palestra maravilhosa, foi uma delícia participar, foi muito gostoso, muito legal. E eu vou falar, eu fico muito feliz de estar duplamente aposentado e graças à pandemia, nós começamos a ter o Zoom, então não preciso mais encontrar pessoalmente com quase ninguém, consigo interagir sem sair da minha casa, consigo não dar mais aula, não ver mais aluno, consigo ficar longe, eu estou cada vez mais chateado com o mundo, professora, mas cada vez mais chateado. É uma coisa de, fulano vai ser cancelado, acho que eu teria sido cancelado umas 180 vezes, no mínimo, certo? Do que eu penso, do que eu não penso, está muito triste conviver, sabe? Eu tenho alegria de ter, assim, muitos livros, aqui é a minha biblioteca de livros não lidos, é uma sala inteira de livros não lidos. E, então, Mas você sabe que a gente só cancela de verdade as pessoas na internet. No mundo real, a gente não dá conta de cancelar tanto. Então tem que viver verdade, o mundo real também. verdade. Então, O mundo real compensa essas experiências mas violentas. eu gosto de conviver mas o bom é que, assim, eu convivo no mundo real com pessoas que eu acabo gostando, achando muito legal, e isso é muito gostoso. Por exemplo, costumo ir para João Pessoa para encontrar o Cleópatra e o Alexandre. Aí eu fui tanto que até comprei um flat em João Pessoa, logo mais no meio do ano que vem, vou ser cidadão de João Pessoa. Vou poder encontrar meus amigos lá. E a gente poder jantar e comer um camarão, uma lagosta, uma delícia. Mas no dia a dia realmente está um desestímulo manter relações com as pessoas, infelizmente. É o que eu sinto, não é? Eu sei que a maioria sente. Mas, professora, foi um prazer muito grande Prazer foi ter meu. a professora Obrigada. aqui, e a senhora só tem certeza absoluta que eu assistiria uma palestra pessoalmente com a maior alegria do mundo. Que bom, fico feliz. Bom, Obrigada. professora, acredito que então encerraram as perguntas. Muito obrigada, realmente muito elucidativa a sua palestra, nos deu um panorama da obra da Helena Ferrante, praticamente da personagem Helena Ferrante também, né? Mas essa personagem que nos foi tão brilhantemente apresentada. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço a todos os colegas que participaram e devolvo a palavra, acho que para o Kelps, ou Vamos né, para lá, o encerramento. obrigado, Daniela. Gostaria também de agradecer a professora Juliana, né, que tão prontamente atendeu aqui ao nosso convite indireto, né, por intermédio da professora Fabiane, né, e tão brilhantemente nos trouxe elucidações a respeito da autora e da obra, e das obras, na verdade, né, da Helena Ferrante, né, o que nos deixou realmente bastante instigados a dar continuidade à leitura das obras dessa autora. Ah, gostaria apenas de lembrar aqui aos membros do Clube de Leitura que nós já temos a definição das obras que serão estudadas no próximo semestre, a partir do mês de julho, né? Deixa eu só ler aqui rapidamente a lista, né? Em julho, portanto, o livro vai ser O Grande Caderno, de Agatha Christoph, apenas o primeiro volume dele, que é da trilogia dos Gêmeos.
Em agosto, A Morte de Ivan Illich, de Tolstói. Golovin, de Jacobo Wasserman, em setembro. Em outubro, teremos O Pé de Jaipur, de Javier Moro. Em novembro, 1984, de George Orwell. E em dezembro, O Vampiro de Curitiba, de Dalton Trevisan. Então, está bem Legal. eclético, está bem diversificado e acredito que vai dar pano para as mangas para os nossos futuros encontros, né? Agradeço a presença de todos os aqui presentes, né? E já temos um encontro marcado para 30 de julho. Um grande Muito abraço a bom. todos. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Adorei a experiência. Um prazer. Prazer, gente. Tchau, tchau. Ah, Certamente estarei gente, tchau, conosco, professora. professora Juliana, em outros encontros, se Deus quiser. Com certeza. Eu aposto. Com certeza, Clóvis. Tchau, gente.